Para você que está chegando aqui agora, eu poderia começar esse nosso encontro de diversas formas. Se você chegou aqui, você já sabe que esse é o grid de negócios no nosso pré-lançamento. Vamos chamar de episódio 0, a gente está quase começando esse nosso encontro. Mas eu vou parar de olhar para você nessa câmera e começar a olhar para você nessa câmera, porque você já vai ver quem está do meu lado. Meu grande amigo, Ricardo Alvarez, que eu já cumprimento aqui. Parceiraço. Beleza? Muito obrigado, Cris. Obrigado, eu. Obrigado pela parceria, né, por acreditar e confiar aí nas loucuras, né, que a gente tem Loucuras desses boas. projetos, né? Muito Loucuras obrigado. boas. Continuando aqui com você e com o Ricardo, é uma grande satisfação ser convidado para entrevistar o entrevistador, apresentar essa edição especial do Grid de Negócios de estreia, inauguração, lançamento desse projeto, dessa plataforma. Meu amigo apresentador do Grid de Negócios, Ricardo Alvarez, que semanalmente vai estar com vocês aqui no YouTube e em todas as plataformas, vai contar para mim, vai contar para a gente o que é o Grid, como é que isso nasceu, os objetivos de juntar o Grid de Negócios. Você sabe que ele é piloto? Agora nessa câmera de cá, daqui a pouquinho a gente vai mudar. Você sabe, piloto da Copa Truck, já pilotou em tudo que é lugar, pódio, assim, já perdi as contas de quantos pódios, empresário, palestrante, apresentador não só do Grid, mas com muita bagagem de apresentação. Eu brinco que versatilidade e ser uma pessoa multitarefa são os sobrenomes, mais de um, do Ricardo. Meu amigo, meu parceiro, vamos lá, vamos começar, porque todo mundo conhece o Ricardo das pistas, o Ricardo piloto. Há quanto tempo você pilota profissionalmente? Tá, obrigado pelas palavras, né? Eu acho que eu acredito muito naquilo que você fala e por isso eu evoluo tanto aí nesses desafios, né? Não são loucuras, não são desafios. Eu estou longe de ser apresentador, nunca passei perto do jornalismo, mas enfim, a gente é bom comunicador, né? E a ideia da gente realmente é levar para as pessoas comunicação, experiência, compartilhar sabedoria e tudo mais. Cara, as pistas, né? Falar de corrida, né? Eu disputo hoje, disputo não, na verdade fazem 20 anos que eu comecei no Campeonato Paulista de Automobilismo, mas como um hobby mesmo, né? Não era uma coisa, nunca imaginei ser nada profissional, embora a minha carteira de 20 anos é a mesma de hoje, aliás, ela subiu um grau porque eu fui campeão nessa trajetória, mas em falar de categoria, era uma categoria que era um hobby, assim como todo e qualquer empresário, né, precisa ter, né? Hoje, ser empresário no Brasil, você já tem uma adrenalina de segunda a segunda, todos os dias é um desafio. Você precisa de um escape, de uma válvula para escapar da adrenalina, exatamente, na realidade, né? Exatamente. E aí, de acordo com cada pessoa e o perfil, um vai pescar, outro vai jogar pôquer, outro vai viajar, jogar tênis e por aí vai. E eu acabei indo pela opção mais cara, que é o automobilismo. Mais cara. É o mais caro. Mais divertidíssima. E eu gosto, né? E assim, de novo, eu acho que é muito do perfil, né? Eu sou muito competitivo, né? Eu tenho essa questão aí da performance, da entrega, da disciplina. Eu sou um cara muito disciplinado. Eu já praticava resiliência quando essa palavra nem era muito praticada. Antes da resiliência estar na moda, você já, mesmo sem saber que a palavra existia, já vivenciava. Exatamente. Eu sempre fui um desbravador, né, Cris? Eu nunca fui um cara de ter nada pronto assim, né? Então o automobilismo ele me trouxe e me ensina muito até hoje. Eu aplico muito do automobilismo no meu dia a dia, nos negócios, né? Porque o automobilismo, assim como o dia a dia da gente, é uma competição. Sim. Né? Seja lá qual for o setor, qual for o segmento que você tenha, você sempre tem um concorrente. Você não é ímpar, não é único. Então você está sempre buscando uma ponteira, sempre buscando um melhor, né? Então no final do dia é isso, né? A gente tem a performance viva dentro de nós e é o que nos move. Então o automobilismo ele acabou no longo desses 20 anos, um pouco mais de 20 anos, se tornando algo profissional, né? Até chegar onde eu estou hoje, que é na Copa Truck, que é a maior categoria de caminhões do mundo. Isso não é divulgado, mas é a maior categoria de caminhões do mundo. Em tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta na linha da performance, aliás, vamos lá, né? Roteiro, vou deixar até de lado aqui porque a gente está em casa. Até quantos quilômetros você já acelerou na pista?
Em velocidade, em você fala? velocidade? Cara, depende do carro. O caminhão é algo surreal, assim, né? Em carro de turismo, que a gente fala que é o carro chassi tubular, ou enfim, um carro de rua, né, digamos Sim. assim. Já cheguei com um carro em Interlagos, que é a maior reta, ainda hoje acho que é a maior reta, a 260 por hora. É muito quilômetro por hora, né? E com caminhão? Cara, eu vou te falar que não é muito quilômetro, você não sente isso dentro do carro, né? Obviamente que tudo passa muito rápido, mas Sim. o que é legal, e aí vem o desafio, é que você tem 100 metros para sair de 260 para 80 por hora. Porque todo mundo lembra de falar da aceleração, Exato. mas ninguém lembra muito de falar do Da quanto que você tem frenagem. que estar atento à frenagem para você depois sair da reta. Ter a tomada da curva, né, que a gente fala, é o ponto ideal. Naquele ponto da curva você tem que estar na velocidade. Qual que é a velocidade de entrada? É 80? Se você tiver a 90, você não vai fazer a curva. Se você tiver a 70 ou 60, você vai estar muito lento, né? Então esse eu acho que é o maior desafio, além da velocidade, né? E o caminhão é algo surreal, né? Porque o caminhão, a gente está pegando um carro que pesa em média 1.200 quilos, 1,2 kg, contra 5 toneladas de um caminhão. E um caminhão chega em Interlagos para frear no radar a 210 km por hora. 210 com um veículo de 5 toneladas. 5 toneladas. Então a sensação da velocidade é absurdamente maior, assim. Mesmo porque você está mais alto, você não está tão próximo do solo. Sim, eu imagino. E tem um ponto que isso faz toda a diferença também no Ricardo empresário, que a gente vai chegar lá, que é a gestão que você faz num milissegundo do risco. O tempo inteiro você tem que antecipar os seus movimentos, se preocupar com a sua performance, se preocupar em não ser ultrapassado ou em ultrapassar, mas também se preocupar com toda a questão de segurança. Como é essa também adrenalina, mas como é equilibrar tudo isso nessas frações de segundos? Exatamente essa é a leitura, né? A ação cognitiva, ela tem que estar muito afiada, ela tem que estar tudo muito equilibrado. E uma coisa puxa a outra, né, Cris? Então, vamos lá, para você ter uma saúde mental boa, a tua física tem que estar muito boa, Sim. a tua espiritual, ela tem que estar alinhada, né? E o que te leva a ter toda essa qualidade, né? A disciplina, né? Então, você se alimentar bem, você ter uma noite de sono boa. Ah, poxa, mas eu durmo bem, tá bom, mas eu tenho um problema, eu não consigo dormir. Então, você ter esse equilíbrio mental, né, de separar as coisas, olha, eu não posso resolver isso hoje, então eu vou dormir, amanhã eu vou amanhecer melhor, vou amanhecer descansado e tudo mais. Então, nada mais é do que a tomada de decisão sob pressão, né? E na pista, cara, isso é loucura, né? É loucura. Se você for falar só de pista, tem ali 40, vamos falar de caminhão, 40 caminhões ali do teu lado, você tem que defender a posição, tem que tomar a linha correta para não perder a posição ao invés de ganhar uma posição, mas isso justamente em fração de segundos, né? E o dia a dia da gente é isso também, né? É. O dia a dia do empresário, o dia a dia do executivo, o dia a dia do pai, que você Exato. também é pai, em algum momento desses 20 anos. Vou fazer uma pergunta antes. Aham. Do primeiro ano para o ano 20 agora, 2 décadas, qual que é a diferença daquele piloto Ricardo para o piloto Ricardo agora com mais maturidade? Cara, vou te falar que no início, no primeiro ano, na primeira corrida, assim, eu não conseguia amarrar a sapatilha De nervosismo. de nervosismo. De tensão pré-início da prova. Não era nem início de prova, era início de atividade realmente. Para eu entrar no carro para uma atividade de um treino livre, eu estava simplesmente alucinado, assim, né, com uma adrenalina absurda. Hoje, no dia da corrida, se eu não tiver um despertador, eu perco a hora. Eu durmo De tão tranquilo e de relaxado tão que você tá. tranquilo, tão tranquilo, muito tranquilo. Então, assim, o que me ensinou muito a pressão, né, você lidar sob pressão é isso, é você manter a serenidade no momento tenso, né? E eu no meu dia a dia eu sou transportador rodoviário, né? E o transportador rodoviário ele lida com todas as intempéries, assim, coisas, situações mais inusitadas possíveis, né? Não existe uma cartilha, né, para o transportador rodoviário. Então, o imprevisto acontece o tempo todo e aí é você tomar a decisão certa dentro da racionalidade, da serenidade. Eu acho que isso daí é o que mais me ensinou. Um ensinou o outro, tá? O dia a dia ensinou a pista e a pista ensinou o meu dia a dia. Em geral, há um dito popular, né, que o fruto não cai muito longe do pé, né, não cai muito longe da árvore. Então você, piloto, automobilismo, veículo, seja hoje de grande porte ou veículo de passeio,
é um empresário do setor de transportes, do setor de logística, do setor que de alguma forma está dentro desse grande ecossistema. Quando que isso começa? Quando que o empresário, Ricardo, deste ramo aparece na sua vida? Eu sou filho de caminhoneiro, né? Então eu tenho no DNA, né, o transporte, o comércio, né? Meu pai, ele veio para o Brasil com 8 anos de idade, aos 18 ele foi para a estrada. Ele é de onde? Meu pai é espanhol, Espanhol, ele é da Alvarez. Galícia, Alvarez, ele veio para o Brasil com 8 anos de idade, foi o primeiro filho, né? Na época, né? Vinha o patriarca vinha para abrir um caminho, depois trazia a família. E dos 3 filhos que são formados, meu pai foi o único que teve a formação da vida realmente, né? E depois ele foi para o comércio e eu segui ele desde os 11 anos de idade, né? Então, para mim, o empreendedorismo, o empreender era uma coisa muito natural, muito natural. E o transporte sempre me acompanhou, desde sempre. O que eu tinha e não sabia dentro de mim é que eu sempre olhei para a dor do transportador, né? Porque eu sentia aquela dor. Então, de forma involuntária mesmo, eu atuava e atuo hoje com uma estrutura maior em soluções voltadas para o transportador, seja ele o embarcador, seja ele o prestador de serviço. Eu brinco sempre que o Ricardo, ele é uma potência, né? Ele é uma força gigantesca quando a gente pensa em relacionamento, em conectar empresários, empresas, oportunidades, negócios, daí que nasce muito do grid que a gente vai falar também. Eu conheço poucos profissionais, poucos executivos, poucos empresários com esse poder, com esse dom de conexão. E isso ele está totalmente relacionado às suas muitas formas, muitas áreas de atuação. Ser um piloto que hoje tem um grande número de empresas que te acompanham, né, sejam patrocinadores ou parceiros, ser um empresário do setor que entende as necessidades do setor e consegue conectar os empresários, as empresas com as necessidades dos transportadores, dos embarcadores, etc. Isso tudo aconteceu naturalmente ou houve algum momento da sua história que você falou, olha, eu tenho um dom, eu tenho uma aptidão para isso, vou trabalhar aqui. Ou um dia você acordou e falou, olha, está acontecendo, foi natural, foi orgânico. O Cris, eu acho que isso tem a ver com a empatia, né? Empatia é uma palavrinha bonita, né, das redes sociais. Sim. Ali, só que pouco praticada, né? Pouco praticada. É bonita na teoria, né? Na teoria. Na prática é muito, muito difícil, né? Você se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que eu tenho muito essa questão da empatia. Então, por exemplo, hoje eu carrego grandes marcas comigo, são os patrocinadores. Estamos dentro, inclusive, da estrutura de um deles, exato, né? São pessoas, empresas que confiam em mim. E não é só no investimento financeiro, mas de tempo, inclusive, né? A última corrida que teve em dezembro em Interlagos, que eu tive a bênção aí concedida de ganhar a corrida. Aliás, enquanto o Ricardo está falando, vocês vão vendo as imagens aqui do pódio. Exato. E foi muito emocionante para mim, porque estavam todos os patrocinadores, minha família, meus filhos, e eu consegui ganhar uma corrida final de campeonato, Interlagos, que é o maior palco, e foi Deus realmente ali coroando, e dali a gente tem certeza que é mérito, é merecimento, né? E ali o que mais me moveu assim foi a emoção das pessoas, desses empresários que apostam e investem e confiam no meu projeto, confiam em mim, emocionados de fato ali com o resultado e tal. Ali eu tive a certeza de que, cara, não é só o dinheiro, não é só a devolutiva que eu trago, que eu levo sobre o investimento que a empresa faz em mim. Eu tenho que fazer um pouco mais. Então a empatia, ela entra onde? Poxa, eu sei o quanto, diz que tudo é muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? Então, poxa, eu vou fazer um investimento, né, na minha marca, quanto que eu vou tirar desse investimento? Então eu procuro proporcionar isso para os parceiros, para as marcas que me acompanham. Isso vem dando muito certo, essas ativações que a gente vem fazendo, essas conexões. Isso me traz uma satisfação interna muito boa quando eu apresento A para B e eles fazem negócio entre si. E essa geração de networking, né, essa conexão estratégica das pessoas, que ela acontece muito naturalmente na sua vida, ela foi também fazendo com que os demais empresários olhem para você e queiram
aprender com você. Né? A história do Ricardo, ela é gigantesca. Assim, eu acho que a gente está em vias, né, construindo um livro sobre a vida do Ricardo, porque realmente é um livro. A gente não teria aqui tempo no nosso programa de contar tudo o que ele vivenciou como empresário, que deu a cara a tapa, que quebrou, que recomeçou, como piloto, que passou por diversas categorias e tantos pódios. Então, quando as pessoas começam a querer ouvir a sua história, traz também a superfície o Ricardo palestrante, o Ricardo porta-voz, o Ricardo que vai em um evento e conecta as pessoas com alguma marca, o Ricardo, como você disse, comunicador. O Ricardo comunicador, 20 anos atrás, você também não conhecia. Não. Isso a gente é uma escala, né, evolutiva, né, ano após ano, dia após dia. Acho que a gente tem que buscar sempre uma melhora e o autoconhecimento, né? Onde eu posso impactar as pessoas, de que forma que eu posso impactar as pessoas, né? A gente está num mundo de passagem, né? Então, o que eu quero deixar? Eu não vou levar nada dessa passagem, nada, nem a roupa que eu vou com ela para o caixão vai ficar ali. Então, ou seja, a gente está realmente de passagem. E isso, como eu te falei, eu acho que vem até uma questão aí de uma missão espiritual, enfim, onde eu tenho que atender ao meu próximo, seja da forma que for, numa menor escala, numa maior escala, pouco importa. Então, quando eu vou fazer uma palestra para uma empresa ou, enfim, seja ele o tema que for, eu estou impactando de alguma forma, eu estou impactando as pessoas. Como é que você vê a responsabilidade desse papel de um nome também muito comum hoje, especialmente nas redes sociais, que é o papel do influenciador? Porque você influencia as pessoas. Como você se vê nesse papel, para além da empatia? Ô Cris, eu vou ser bem sincero, eu não me vejo como um influenciador e não atuo como um influenciador. Mas acontece naturalmente. Acontece naturalmente de forma muito verdadeira. Sim. Né? Porque tem muitos influenciadores que ensinam aquilo que não sabe fazer. E isso virou quase uma profissão, né? Ah, fulano aqui é influenciador. Esse influenciador que a gente está conversando aqui é no sentido de efetivamente influenciar o ecossistema, mas o ecossistema que você vivencia há quantas décadas, conhece de dentro para fora há quantas décadas, é diferente? Muito diferente. É realmente o chão de fábrica, né? Você, aquela história, né? Ah, eu vou designar alguém a fazer, mas eu sei fazer se ele não conseguir. Né? Então é mais ou menos esse o meu perfil, né? Como pessoa e como profissional. Eu, nessa trajetória do transporte, eu fui para a estrada. Acho que é uma coisa que a gente nunca conversou, mas larguei a família e fui para a estrada. E assim, não foi daqui para 100 quilômetros, não. Eu atravessei estados, entendeu? Para viver a experiência do trecho de verdade. Exatamente. Né? Então, assim, hoje... É desafiador? Demais. Isso dá um livro a cada quilômetro rodado, tá? É absurdo, assim, sabe? A falta de estrutura, enfim, todos os desafios que o caminhoneiro encontra. E eu não precisava ir. Não. Eu tinha quem fizesse, mas eu fui. E interessante, né? Porque na ocasião que eu fui, eu tinha um motorista que não fazia média, né, no caminhão, né? A média é igual a do carro, né? Sim. Enfim, os quilômetros rodados versus o que gasta de combustível e tal. E não dava média, o caminhão era isso, era aquilo. Eu falei, pô, então desce daí que eu vou ver se o problema é com o caminhão. E não foi, o problema era com o motorista mesmo. Era com o motorista. Então, assim, eu vivo realmente a realidade, eu vivo o dia a dia. Falo com propriedade dentro da minha vivência, né? Sim. Nada por suposições, entendeu? Exato. Até porque não se sustenta, né? Não. Se você tentasse, não seria. Primeiro que não seria você, segundo que não se sustentaria. Exato. Mas o transporte, no caso, uma das suas empresas que é a Top Transportes, é uma das suas empresas. Você tem outras diversas atuações profissionais empresariais, sempre nesse grande ecossistema logístico de transporte, certo? Exato. É uma visão realmente 360 de toda a cadeia logística, né? Ou parte dela, né? Porque a cadeia logística é infinita, né? Onde você colocar um preguinho ali, vai ter alguém para pendurar alguma coisa. Vai. Mas é um pedacinho dela. Como transportador, nem como comerciante, né? Porque eu tive comércio, eu tive compra e venda de caminhões, de carro, buffet infantil, eu já fiz de tudo um pouquinho já.
todos atentos. Em breve, um livro sobre a história do Ricardo, com todos esses detalhes para a gente acompanhar. Cara, eu falei, eu vou sair da adrenalina. Aí comprei um buffet infantil. Não, aí você não vai sair da adrenalina, você vai enlouquecer desse jeito. Não, né? cara, comprei um buffet infantil. Aí não, mas não tinha muita emoção. A emoção maior era que a mãe da criança ficou brava porque a bexiga era pink e não era rosa bebê, entendeu? Então, É uma adrenalina muito menos perigosa, muito né? medida, e eu sempre gostei de adrenalina mesmo. Então, assim, dentro do transporte, eu fui observando não, na verdade, a dor que eu sentia, eu comecei a aplicar ela em solução, né? Então, já alguns anos atrás, eu estava já no mercado frigorífico de exportação, importação e exportação, atendendo aí aos maiores exportadores de proteína animal do mundo, né? Aqui no Brasil, exportadores de frutas e tudo mais. E eu lembro que existia interrupção da cadeia de frio durante o trajeto fábrica-porto ou porto-fábrica. Por quê? Porque o container ele é ligado numa tomada. Sim. Em trânsito ele tem que ter um gerador a combustão, tá certo? Para poder manter em funcionamento o motor, né? Que não garante a temperatura. Né? Ele mantém em funcionamento o motor, mas não garante que vai ter frio lá dentro do container. Mas tudo bem. Qual que é a minha parte? É manter o container ligado. E aí eu desenvolvi, isso já tem 13 anos atrás, um equipamento chamado Underslang, que é um equipamento que nos Estados Unidos é muito usado, boa parte da Europa já usa já há muitos anos e no Brasil não conhecia. Uhum. E olha que legal, aí eu entendi aquilo, eu falei, poxa, mas isso aqui resolve muita coisa e muito gargalo logístico que existe do cara pegar um container em um determinado local e depois buscar o gerador que ele é móvel em outro lugar. Esse não, esse ele é fixo no implemento rodoviário, o cara só coloca o container e vai para a fábrica. Chega lá, ele pluga um cabo e liga um botão, já era. E aí eu entendi um pouco mais, eu falei, poxa, mas tá bom, eu tenho que garantir para o meu cliente que no meu evento, ou seja, durante o meu trajeto, permaneceu ligado o gerador. Porque quando for lá para o exterior e a mercadoria ser aberto um chamado ali de uma oscilação de temperatura e que comprometeu a qualidade do produto, eu vou dizer, olha, no meu evento, na minha responsabilidade, ele estava ligado. Eu tenho um rastreamento capaz de mostrar, acompanhar que, com a tecnologia desenvolvida, eu garanto essa temperatura. Exato, mas isso não existia na época. Hoje sim, passado 13 anos, que eu acredito que foi a curva maior da tecnologia no mundo, sim, e no Brasil em especial, não existia. Então eu já tive aquela ideia e desenvolvi ali um programa e um equipamento, uma tecnologia que entregasse essa telemetria para o embarcador e para o transportador. Então isso foi lá atrás, aí entrei na ocasião, hoje é o segundo maior, na ocasião era o maior exportador de proteína animal do mundo, eu mudei a logística deles completamente e falo isso com muito orgulho porque eu sempre me mantive com pouca estrutura, eu nunca fui um cara grande de estrutura, então com pouco você fazer muito é muito honroso, né? É o maior exemplo da eficiência bem aplicada. Exatamente. Né? Isso, eu sempre tive isso comigo como um princípio básico, assim, porque é muito fácil. Poxa, eu vou ser um bom piloto com uma Ferrari de ponta. Tá bom, mas eu vou ser um bom piloto, né, com um carro secundário, né? Esse é o desafio, né? Exato. Então, começou ali. E de lá para cá as coisas vieram acontecendo de uma forma muito bacana. Hoje nós estamos em vias de inaugurar, já está em atividade, daqui a pouco vai ser um ecossistema completo, o primeiro truck stop do Brasil, chamado Truckland. A primeira unidade está sendo construída em São José dos Pinhais, no Paraná, na Grande Curitiba. É uma de 22 unidades que já está mapeada pelo Brasil. E aí, quando a gente pensa em truck stop, é aquele mesmo conceito que a gente vê Estados Unidos e Europa, em que eu chego, estaciono, abasteço de forma rápida e tenho serviços, conveniência. Posso, sei lá, lavar roupa, comprar comida e cortar cabelo. Telemedicina, o cara não está se sentindo bem, ele vai ter ali um quartinho ali, vai ter uma célula onde ele vai se automedicar, não, ele vai ser medicado através vai ser atendido através online por um médico. Então é criar um ambiente onde aquilo que eu falei do caminhoneiro que vai para a estrada sem estrutura. Eu senti isso na pele. Então eu aplico hoje.
Os Estados Unidos nadam de braçada nesse quesito, mas eu te digo que eu fui saber depois desse modelo, quando eu já tinha criado. É mesmo? Quando eu entrei naquele ambiente que eu falei, aqui cabe um posto, aqui cabe uma lavanderia, aqui cabe um restaurante, um banheiro limpo, organizado, né, uma conveniência. Você sabe que eu estou te ouvindo e só me vem uma palavra à cabeça, dignidade. Sim, exato. Que, às vezes, nada mais que isso. Eu viajo muito de carro, evidentemente. Às vezes eu passo, e aí eu vou dizer algo aqui com toda a sinceridade e transparência. Às vezes eu passo em alguns postos, seja para tomar um café, para abastecer, e a gente tem o hábito de falar, não vou nem parar nesse posto, olha o tanto de caminhão. Porque você, brasileiro, já vincula que é um banheiro que não vai estar tão limpo, porque é um público desprezado, é um público mal cuidado, mal olhado. Quando você oferece na Truckland uma oportunidade de infraestrutura com dignidade, isso é de fato a empatia. Isso de fato é quem viveu na pele as dores de um segmento e consegue criar soluções reais, porque sabe o que acontece na prática. Exato. E te digo mais, é tratar a causa raiz, né? Então, por que o banheiro é sujo? Porque a condição do banheiro já foi entregue de maneira precária? Vai existir as duas frentes. Sim. Eu te entrego um banheiro para você, caminhoneiro, um banheiro com ar-condicionado, limpo, né? Da forma, com toalha limpa, enfim. E vai ter as exceções, o cara que vai lá e bagunça tudo e joga papel no teto, aquela coisa toda. Sim. Mas eu acho que, de uma maneira geral, se o cara encontra um ambiente organizado, ele vai preservar aquele ambiente organizado. Não, ele é nítido, né? Ele vai conseguir, não só ele, né? Ele e ela, porque sim, há caminhoneiras, sim. Ele e ela, os seres humanos, caminhoneiros, vão olhar e pensar, diferente da média, eu estou sendo cuidado, eu estou sendo olhado, eu deixei de ser invisível, eu deixei de ser aquele elemento que chega para fazer uma entrega e tem que esperar horas e horas até alguém pegar um papel para assinar e te autorizar a fazer uma descarga e depois a fazer a carregar uma carroceria, um baú, que te dê atenção, te dê atenção, exatamente. E você disse que a da Grande Curitiba, né, do Paraná, é a primeira de 22? A primeira de 22 já mapeadas. Brasil todo? Brasil todo. Na verdade é assim, já existe esse modelo de negócio? Sim, o cara abastece impostos e cede lá para ele uma vaga de estacionamento. E sim, talvez um banheiro para ele tomar um banho, talvez uma lavanderia automatizada, tal, mas não oferece o principal, que é segurança. Então, quando a gente fala de truck stop, é justamente nesse sentido. Ele parou, ele vai ter a segurança em primeiro plano. Perfeito. E todo o restante de apoio, todos os periféricos que ele vai fazer uso, mas antes a segurança. Antes a segurança. E não só isso, aí aqui eu dando spoiler, porque eu tenho as informações privilegiadas, eu sei quem são os entrevistados, que você que está nos acompanhando aqui nesse nosso pré-lançamento vai conhecer. Então eu sei que a gente tem, inclusive eu vou aproveitar para fazer um grande parênteses aqui de agradecimento ao Grupo Golden Sat, que nós estamos aqui nesse cenário incrível, que é a sede do Grupo Golden Sat aqui na Grande São Paulo. Então agradecer especialmente ao Thiago Iuga, CEO e fundador, que é o nosso primeiro entrevistado oficial do Ricardo aqui no Grid de Negócios. E eu sei também que nessas próximas semanas nós vamos ter aqui a diretoria executiva da Rodar, que aí é um outro cuidado, é um outro olhar para este mesmo caminhoneiro, para essa pessoa que tem a necessidade de uma proteção, seja para ele, seja para o veículo. Mais uma empresa do ecossistema Ricardo Alvarez. Mais uma empresa. O caminhoneiro ele sofre muito, né, com as coberturas, né, securitárias ou proteção via associação, em todos os sentidos, né? Porque não tem ali, de novo, alguém olhando e sentindo a dor que ele sente. Então a Rodar ela foi criada com esse viés de transportador para transportador, ou seja, com o olhar do transportador, dentro daquilo que é lúdico, daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente seja honesto. Mas eu vou atender e fazer o máximo de esforço possível para te atender. Então a Rodar ela vem com esse conceito que realmente é pegar na mão, não largar da mão do transportador, seja ele o autônomo, seja ele o grande, pequeno ou médio frotista.
Você estava falando, aliás, a iniciativa da Rodar é incrível, todo o conceito de mutualismo que nesse bate-papo com o Eduardo Persa a gente vai ter. Estou bastante ansioso para assistir esse episódio, inclusive. Mas lá no começo a gente estava falando sobre uma rotina bem estabelecida, sobre a disciplina. O Ricardo, em que horas que você dorme? Com tudo isso que você está contando aqui para gente, em que horas Ricardo Alvarez dorme? Rapaz, você sabe que eu acho que o maior desafio da gente que vive nesse mundo dinâmico, né, de velocidade, na internet hoje ela trouxe uma velocidade muito incrível assim, para o nosso dia a dia. Né? Ela aumentou, ela acelerou muito, né, o nosso dia a dia. Né? Tudo você, com um clique, você está do outro lado do mundo e tudo mais. Então isso faz com que você acelera o áudio do WhatsApp, por exemplo, eu procuro evitar de fazer isso aí, porque mexe com a cabeça, com a mente da gente, enfim. Mas assim, o maior desafio hoje é você gerir o teu tempo de qualidade, né? E cara, acredite se quiser, eu sou taurino. Taurino ele tem a predominância de dormir bem, de ser dorminhoco e de comer bem. Eu sei bem, também sou. Você também é taurino? Eu não sabia. 27 de abril, e você? Eu sou 12 de maio. 12 de maio, ou seja, sério? A gente então não pode sair isso. para jantar. Aliás, quando a gente sai para almoçar, a gente sabe o que acontece, né? É taurino, exatamente isso. Então assim, eu durmo bem e durmo mesmo. Eu posso ter aí o que for de problemas que é inerente ali do nosso dia a dia. Aliás, todo mundo tem problema, Temos. Né? Uns mais, outros menos, né? Outro dia eu escutei isso, eu dei risada. E eu consigo... Você sabe que a diferença do problema mais ou menos é a forma como a gente encara. Como a gente encara, exatamente. Todo dia vai ter um novo, né? Mas todo mundo tem um. Todo mundo tem um problema. Ao menos um. No mínimo. Muitos no mínimo. outras vezes. E eu consigo resetar, sabe, naquele momento e durmo, tenho um sono tranquilo, consigo me dedicar à família com tempo de qualidade. Isso é importante. Né? Porque uma coisa é estar presente fisicamente e estar distante ali de espírito, de presença efetiva, né? Então eu consigo. Vou te falar que esse é a minha maior virtude, a minha maior qualidade. Eu acho que é conseguir, Deus me permitiu. Aliás, Deus capacita a gente de todas as formas, né? Eu acho que toda carga, né, que Ele traz, né, no bom sentido para nós, de execução, vem acompanhado ali de um facilitador, né, a capacitação. Totalmente. E tem um ponto que eu também sei que muitas empresas te procuram justamente para falar de estratégia, performance e gestão. Gestão de tempo, gestão de produtividade, porque piloto, multiempresário, apresentador, palestrante, pai, não é missão fácil com tempo de qualidade para ter a disciplina de cuidar da mente, de cuidar do corpo, porque o seu corpo é a sua ferramenta, especialmente quando você tem a necessidade cognitiva imediata que você comentou, cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, de uma série de empresas e fazer tudo que você faz de forma equilibrada. Dá uma dica aí, uma dica de gestão de tempo. Cara, eu vou te falar que assim, é o equilíbrio dos 3 pilares na vida, realmente, né? É o pilar físico, o pilar mental e o pilar espiritual. E um é coligado ao outro. Eles não se separam, né? Se o teu mental não estiver bom, ele vai refletir no teu físico. E se o teu físico não estiver bom, ele vai refletir no teu mental, juntamente com o espiritual. Exato. Então, acho que quando você entende que esses 3 pilares, eles têm que ser feito uma manutenção constante, eu acho que o resultado, ele flui, ele vem com mais naturalidade. Muito bom, muito bom. Não consigo classificar outra estratégia. Para mim, é tratar desses 3 pilares básicos para a vida poder fluir com naturalidade. E se, eventualmente, você sabe que, batendo papo com algumas empresarias, recentemente, mulheres, uma delas me disse uma coisa muito interessante. Às vezes, dos seus muitos pratinhos, um pode estar bambeando, mas você não deixa os outros caírem, vai equilibrando, porque Exato. A vida é isso. É quase clichê, né? Mas é aquela máxima do batimento cardíaco. Quando é um linear, significa que você morreu. Isso. Para você estar vivo, você tem que ter altos e baixos. Isso aí. Altos Esse é o e baixos. gráfico. E todos os dias. Senão a gente para. Esse é o gráfico. Tudo isso culmina nisto que as pessoas estão acompanhando aqui com a gente nessa câmera geral, com a gente aqui fechadinho um pouco em mim. Então agradecemos ao Grupo Golden Sat pelo nosso estúdio, pelo nosso espaço, por ser um parceiro, né, de todo esse ecossistema. E aí hoje a gente hoje nasce o grid de negócios. E quando a gente ouve primeiro toda essa história do Ricardo, piloto, executivo, o grid, a performance,
quando a gente ouve todas as empresas, todo o ecossistema que ele lidera, os negócios, mais do que um programa de televisão, mais do que um programa de entrevistas, o Grid de Negócios é uma plataforma de oportunidades de eu, empresário, ou eu, que estou começando a minha carreira, ou eu, CEO, conhecer histórias de pessoas que já fizeram muito, já aprenderam muito e podem compartilhar conhecimento? Exatamente isso, Cris. Quando você fala de negócios, né, ele pode ser interpretado de várias formas, né? Para mim é um grande negócio eu adquirir experiência. Exato. Eu compartilhar da tua experiência, né? Então, quando fala de grid de negócios, não necessariamente é um negócio que vai acontecer, mas é justamente isso, é transmitir para as pessoas, dividir, compartilhar um pouco com as pessoas a experiência dos vários empresários que vão passar por esse ambiente. Eu sou um deles, com toda humildade, tentando passar aqui um pouquinho, deixar a mensagem de um pouco ali da nossa trajetória e compartilhar com as pessoas. Esse é o negócio, esse é o grande negócio. O que cada um faz é de cada um, mas a ideia e o desejo é que seja muito bem aproveitado. Aliás, com a sua fala, o grid de negócio poderia até chamar grande negócio, que funcionaria também. Da mesma forma. O que quem está nos assistindo pode esperar dessa primeira temporada, desses próximos episódios que a gente vai ter semanalmente? Galera, conteúdo muito rico, muito enriquecedor, pessoas, mentores naturais, não são, com todo respeito a alguns influenciadores, mas caras que vivem na realidade, o dia a dia, o real, estão no front ali de batalha. Então se segurem aí que vem muita coisa boa, absorvam tudo. Anote aí, Grid de Negócios com os principais líderes multissetoriais desse país. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente encerrar e deixarmos aqui a nossa contagem regressiva já para o próximo e primeiro episódio com o Thiago aqui da Golden Sat, que é, vamos arredondar para 3 décadas, né, de toda a sua história profissional, apesar de que você está desde os 11 anos ali, um pouco mais. Sim. Qual foi o seu, se você tivesse que elencar em todos esses pilares de atuação do Ricardo? O Ricardo é o piloto, o Ricardo é o empresário, o Ricardo é o pai, o Ricardo marido, o Ricardo companheiro, o Ricardo empresário, o Ricardo amigo. Qual foi o seu maior aprendizado que você compartilharia com o Ricardo de 11 anos? Diria para ele, presta atenção nisso. Cara, o confiar, né, entregar, né, que está muito relacionado à fé, né? Faça o teu melhor, entregue e confie. A gente é aquilo que a gente vê, né? Então, poxa, onde que eu quero chegar? É ali. Mas de que forma eu vou chegar ali? Entrega. Faça a tua parte, confie que você vai chegar. Então, acho que isso é o tempo realmente, a bagagem de vida, é a evolução como ser humano, a evolução espiritual que te traz isso. E esse é o grande, eu acho que é a grande conquista, né, que a gente tem e o que vai fazer a gente escalar aonde for. Conquistando realmente o impossível. Sabe o que é o mais legal da sua fala sobre confiança? É que em todas as formações da frase, ela vem logo depois do trabalho, do faça e confie. Exato. Entregue e confie. Se a gente for olhar para a espiritualidade, a fé sem obras não faz sentido. Não. Se a gente for olhar para o dia a dia de trabalho, você só gera resultado fazendo, trabalhando. Então, muito, muito legal ouvir de alguém que, de fato, entrega, que está realmente no topo do pódio e que tem por premissa de vida e de história compartilhar conteúdo e ajudar as outras pessoas também a conseguirem evoluir. Parabéns, meu isso, amigo. Cris. E você, mais do que ninguém, você sabe que todo esse movimento que nós estamos fazendo juntos aí agora já há algum tempo, cara, ele não visa, aliás, o que menos visa é retorno financeiro, né? E sim proporcionar para as pessoas aí esse retorno financeiro ou de experiência ou bagagem que a gente vem acumulando ao longo do tempo. Então, isso é um grande prazer, para mim é muito bacana. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que é um cara que, para mim, é referência, onde ele diz, Ricardo, seria muito bacana você aqui do meu lado. Vai ser um grande prazer se der certo e você aqui do meu lado, num outro projeto que tem aí. E eu ouvi dele isso, aquilo me enobreceu demais, assim, sabe? Então, a gente vai tendo um pouco de noção
do quão sério é o trabalho e a mensagem que a gente está levando, né? Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Sucesso no Grid. Mais uma vez, obrigado pelo convite para estar aqui com você, entrevistando o dono do programa, o host, o pai do Grid de Negócios. Eu tenho certeza que já é um sucesso como tudo aquilo que você põe a sua mão e se propõe a fazer. É isso, meu amigo. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado a todos que nos assistem, nos acompanhem e fiquem ligados aí que vem muita coisa boa pela frente. Semanalmente tem Grid de Negócios aqui no YouTube, em todos os canais do Ricardo Alvarez. Você que nos acompanhou nesse pré-episódio nem imagina tanta coisa boa que vem nos próximos. Então aproveitem, absorvam o Grid de Negócios e eu tenho certeza, como eu disse para o Ricardo, que já é um sucesso. Obrigado e um abração para vocês.